Fala pessoal, tudo bom? Assinantes do meu canal, aqui é o Dr. André Lopes, PhD em Ciências do Movimento Humano, para mais um vídeo sobre ciência. Então vamos falar um pouquinho a respeito de método científico. Hoje eu não trouxe nenhum artigo para a gente discutir. Hoje eu trouxe, na verdade, uma informação a respeito de como e o que é o método científico. Então muitas pessoas me perguntam, André, como é que eu faço para entender um pouco mais a respeito de ciência? Como é que eu faço para que eu possa usar o método científico e entender o que isso é? Bom, vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, o perfil do método científico, ele é na verdade muito simples. Ele segue alguns passos e é de super fácil entendimento. As pessoas acham que trabalhar com método científico ou ser cientista é algo extremamente inalcançável ou extremamente difícil. Na verdade não, é muito tranquilo e você vai entender bastante a respeito disso depois deste vídeo. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre o perfil do método científico. O perfil do método científico, então, ele segue uma sequência de informações, vários passos. Primeiro, o método científico ele precisa ter base ou estar baseado na questão da evidência. Ele é um método empírico, então não se pode achar que está se fazendo ciência sem ter evidências. Essas evidências elas podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Então ela pode vir a partir de números ou de imagens, retratos, fotos, filmagens, coisas do gênero. Na minha área, na área das ciências do esporte, a gente geralmente trabalha com evidências voltadas mais para a parte quantitativa. Mas isso não quer dizer que nós não temos as qualitativas envolvidas. Pelo contrário, nós devemos sempre associar essas duas. Vou dar um exemplo para vocês. No método de somatotipo, nós temos a informação medida, quantificada, e também temos um método de confirmação disso através de fotografias. Além disso, a parte de biomecânica, por exemplo, usa muito filmagem, a parte de cinemetria do movimento usa muita imagem e é extremamente importante. Além disso, questionários, informações descritivas, isso sempre é muito importante para todo tipo de ciência. Então não existe método melhor, seja ele qualitativo ou quantitativo. Isso é uma coisa que se instalou ao longo dos anos, mas na verdade eles se completam e sempre quando a gente tem os dois juntos, a coisa fica muito melhor de se analisar, ok? O segundo é que a base empírica deve ser interindividual. Não pode ser baseada apenas em experiências próprias. Então isso é muito importante. A gente precisa que outras pessoas também cheguem às mesmas conclusões a partir de resultados de evidências científicas. Aquela velha discussão de, eu vejo isso na prática, eu tenho experiência nisso, é assim que acontece comigo, não cabe no método científico. Ela é importante, essa identificação desses pontos se torna muito importante para gerar questionamentos a respeito da ciência e usar o método científico para comprovar aquilo que você está vendo, ou que pelo menos comprovar que você está vendo é realmente verdade. Muitos profissionais acabam utilizando isso como verdade. Eu vejo na minha prática, isso é o que acontece no meu dia a dia. Cuidado com isso, o método científico não aceita isso. Você que é um profissional formado, graduado por uma faculdade, você tem que estar sempre baseado em evidências e essas evidências devem ser encontradas, as conclusões dessas evidências devem ser replicadas por outros profissionais e outros grupos de pesquisa, ok? Além disso, a ciência ela não aceita o argumento da autoridade. Isso é muito importante. Nunca você deve aceitar o fato de alguém ser doutor, PhD, cientista, ter um currículo melhor do que o seu, que ele esteja falando a verdade. Nem sempre isso acontece. Quando você aplica os dois primeiros passos, se você está baseado em evidência e essa base ela é uma base replicada por outros grupos de pesquisa, não interessa o seu título, não interessa o seu nível de graduação. Você está usando o método científico e o que você está falando é tão importante quanto aquilo que um PhD ou um doutor ou um mestre está falando, ok? Então nunca aceite o argumento da autoridade. Sempre um cientista, um PhD, ele deve se defender ou deve posicionar-se usando a evidência, nunca o seu título ou a experiência pessoal, ok?
Além disso, então, a gente tem que ter dados que possam ser repetidos e reproduzidos. Isso é muito importante, é um dos princípios mais importantes. Quando a gente fala de métodos ou de metodologias, quando a gente escreve um artigo, é importante que a gente seja bem detalhista. Por quê? Porque as pessoas vão querer replicar a maneira a qual nós usamos o nosso trabalho científico. Então elas têm que conseguir reproduzir esses resultados ou reproduzir esses métodos para que possam alcançar os mesmos resultados ou pelo menos chegar à mesma conclusão que nós chegamos. Então, a metodologia de um artigo científico é muito importante, sem dúvida alguma. Depois nós temos os controles de variáveis. O método científico ele se caracteriza também por ter uma rigidez no controle das variáveis. Quando a gente vê um artigo bem escrito, bem desenvolvido através do método científico, nós vemos que o controle de variáveis junto com a metodologia é muito bacana. Os autores acabam fechando todas as possibilidades de intervenção. E isso faz com que o método seja mais próximo da realidade ou mais próximo da verdade possível. Mas também é importante lembrar, não existe nada na ciência que não possa ser quebrado. A ciência é um método vivo, a ciência é uma matéria que está sempre em evolução e a gente nunca pode achar que está afirmando alguma coisa ou afirmar alguma coisa. É muito importante que a gente entenda que a ciência ela é mutável, ela vai trocando conforme a tecnologia vai avançando e as ideias vão surgindo. Então, a verdade de hoje pode mudar amanhã e isso é completamente aceitável. Por quê? Porque isso é ciência. Então, o método científico ele vai fazer o quê? Produzir um conhecimento provisório, ele descreve as coisas como elas são ou como elas acontecem, ela detecta relações entre as coisas e as situações. E sempre ele é um método explicativo, ele dá sentido às coisas, ele explica as coisas naturais, não as sobrenaturais. A gente só consegue explicar aquilo que existe. Aquilo que a gente não consegue ainda medir, fica impossível de explicar. Talvez um dia possamos explicar um pouquinho mais sobre o sobrenatural, mas por enquanto é só sobre os fenômenos naturais que acontecem dentro e fora do nosso planeta. Como é que a gente pode usar, por exemplo, o método científico? As pessoas dizem, nossa, o método científico é só para cientistas, para PhDs, quem tem um grande laboratório ou tem muito dinheiro para pesquisar. Será mesmo? Vamos dar uma olhada. A investigação policial, por exemplo, usa método científico. Quando um detetive ele vai buscar provas para sustentar uma hipótese, não deixa de ser método científico. Depois nós temos, por exemplo, na área clínica, os médicos, eles usam direto o método científico. Quando você senta lá na frente do médico e começa a dizer o que você está sentindo ou o que você sentiu ao longo da doença, ele está tentando fazer o quê? Juntar um quebra-cabeça de sintomas para chegar à conclusão, chegar ao seu diagnóstico. É isso, muitas vezes, que o método científico acaba usando para a gente poder chegar às conclusões dos artigos. Então, os médicos também usam o método científico no seu dia a dia. Além disso, um advogado, quando vai defender um caso ou quando um promotor vai acusar alguém, isso também é baseado no método científico. Sem provas, você não consegue mostrar que alguém é culpado ou inocente. Um eletricista, quando ele vai na sua casa para ver se você está com a tomada queimada ou queimou algum eletrodoméstico, ele usa o método científico. O que ele faz? Ele gera várias possibilidades e hipóteses. Ele se pergunta, será que não faltou luz? Será que a tomada que esse equipamento está ligado não está queimada? Será que o cabo desse equipamento não está estragado? E aí, por último, se ele eliminar todas as possibilidades, ele chega à conclusão do diagnóstico final e do problema final. O que ele fez? Usou o método científico para chegar no resultado. Então, veja, pesquisas de mercado também usam métodos científicos. Vê por probabilidade de benefícios, de interesses da população, para chegar num denominador comum, para chegar num indicador daquilo que é melhor para o mercado, de venda, compra e assim por diante. Então vocês viram que o método científico ele está presente no nosso dia a dia de maneira muito simples, a gente só não se dava conta. Essa palestra, essa pequena aula, ela é baseada em muitas palestras e textos desse professor, o professor Gilson Volpato. Esse professor ele é um grande professor de pesquisa, de ciência, e ele é uma referência, sem dúvida nenhuma, principalmente para mim, como levar uma vida mais científica.
Com relação a isso, eu quero indicar alguns livros para que vocês possam ler. São livros bem legais, bem pequenos e muito acessíveis do ponto de vista de linguagem. O professor Gilson tem uma linguagem extremamente acessível, é um grande cientista, um grande publicador, né, tem um currículo Lattes muito bacana, e eu quero então indicar esse livro aqui. Esse livro, o Dicas para a Redação Científica, ele ajuda muito você que quer fazer o seu TCC, que quer entender um pouquinho mais de como escrever sobre ciência. Então, ele está pela editora Cultura Acadêmica, tá? Então ele já está na terceira edição revisada e ampliada, e é um ótimo texto, um ótimo livro para que você possa adquirir e entender um pouco sobre ciência. É um livrinho que tem 152 páginas, mas de um texto extremamente gostoso de ler e entender. Então, fica a dica sobre ciência, o livro do professor Gilson Volpato, Dicas para a Redação Científica, tudo certinho, ok? Espero que tenham gostado e eu vou terminar esse pequeno vídeo sobre ciência com essa minha frase. Profissionais envolvidos com a ciência devem assinar um pacto com a inquietude. Muitas vezes nós vamos ter que rever tudo que nos foi ensinado. Por quê? Porque a ciência é viva. Espero que tenham gostado, um abraço e até terça-feira que vem. Até mais!